Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Paz do Senhor, meus queridos. Boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudar o Salmo de 127, que é o Salmo dos Degraus. Hoje nós estaremos aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor por tudo que Ele já tem feito e pelo que a mão dEle tem nos abençoado. E no de 127, que é o Salmo dos Degraus, hoje nós estaremos... Queria convidar você para que nós pudéssemos fazer uma oração, agradecer ao Senhor por tudo que Ele já tem feito. Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço pela vida dos teus filhos que aqui estão, Senhor, pelo que a tua mão tem nos abençoado, acrescentado, pelo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Pai, nós pedimos para que o Senhor venha agir sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes, Pai, repreendendo a ação desse vírus, Pai, colocando a tua graça e o teu poder. Senhor, repreende toda ação do inimigo e toda obra do mal, Pai. Coloca a tua graça e a tua misericórdia agora, porque nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Pai. Coloca cada um daqueles que estão ouvindo ou estão assistindo esse vídeo nas tuas mãos, Pai, crendo na vitória. E que o Senhor, Pai, venha abençoar as nossas vidas nessa noite, porque eu te agradeço, Pai. E eu te louvo em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, uma boa noite para vocês. Primeiro, antes da gente estudar os Salmos dos Degraus, eu queria fazer uma menção, está em Lucas 24, versos 6 e 7, diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Nós cremos nessa passagem e a nossa comemoração hoje tem que ser pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos comemorar outra coisa a não ser isso. E é uma das coisas que nós, como cristãos, temos que valorizar. Hoje é o dia que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. A nossa comemoração tem que ser de uma forma diferente que o mundo faz. Nós temos que entender isso. O nosso Senhor, na sexta-feira, Ele foi morto, e foi crucificado e morto. Mas hoje, ao terceiro dia, nessa madrugada, Ele ressuscitou para te dar vida. Para que, como diz Romanos capítulo 8, verso 29, para que nós sejamos igual a Ele, nós sejamos herdeiros junto com Ele, diretamente com o Pai, adotados na família de Deus, Deus nos adotando, Deus Pai nos adotando por amor a Cristo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, né? No Salmo 127. Salmo 127, ele nos faz uma leitura muito importante. Muitos consideram o Salmo 128, como o Salmo da família. E esse Salmo 127, ele foi composto por Salomão. A autoria foi dada a ele. E para quem não sabe quem é o Salmo 127, o Salmo dos Degraus, Salmo dos Degraus são aqueles salmos, uma cadeia de salmos do Salmo 120 até o 134, aonde os sacerdotes
eles subiam do átrio das mulheres até o átrio dos homens, e lá existiam, acredito que tem ainda 15 degraus, e nesses 15 degraus, no primeiro degrau se cantava o Salmo 120, depois no segundo 121, e hoje nós estamos no 8º degrau. Para quem não sabe, o livro dos Salmos, eu tenho aqui um exemplar, aqui o livro dos Salmos, também chamado de Terrilim, ele é um livro de cântico do povo judeu, com 150 cânticos, tem até uma harpinha aqui. Eles usam os salmos como nós usamos os nossos inários. Inário Aleluia, a harpa cristã, cantor cristão, e salmos e hinos, e etc. Salmo dos degraus ainda são chamados de Salmo dos Romeiros, Salmo dos peregrinos, porque nas indas para Jerusalém, são 3 festas principais por ano, eles tinham que pelo menos estar nessas festas, e eles iam cantando no caminho esses salmos, do Salmo 120 até o 134. Então, quer dizer, é chamado de Salmo dos Romeiros justamente por causa disso. Uma outra coisa, Salmo de 127, como eu já disse, ele é um salmo que ele convida a gente a confiar ainda mais em Deus. É um salmo também de confiança. Então nós vamos ler ele agora. Salmo 127, ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que, com eles, enche sua aljava, quando enfrentarem os seus inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Esse salmo, como eu já disse, ele foi escrito por Salomão, e no verso 2, ali tem aquela palavrinha amados, que também traduzido ali, vem o nome de Salomão ali, colocado, Gedequias, é isso mesmo? E ali o nome dele colocado é Gedidias, que traduzindo é amado do Senhor ou o seu amado. Então, a tradução do nome de Salomão é amado. Então, Gedidias quer dizer amado. Então, a autoria desse salmo praticamente é certificado através do versículo de número 2. Então, para que vocês entendam, esse salmo, quando foi escrito, ele é um cântico charmoso que convida as pessoas a virem para Jerusalém. Talvez esse salmo foi compilado no pós-exílio, quando eles retornaram para Jerusalém para reconstruir o templo e as casas. Aqui Salomão está falando da casa dele e da casa de Deus, mas as pessoas também entendem que esse salmo pode ser usado para comemorar, cantar e exemplificar, porque naquela época do livro de Neemias, na reconstrução de Jerusalém, as pessoas tinham a orientação de ficar com uma pá numa mão e a espada na outra, e confiar que o Senhor ia guardar a vida deles, porque todos os povos que estavam em volta não queriam que eles retornassem para Jerusalém. Então, basicamente, quando
é colocado tudo isso, Deus inspirando o salmista não está dizendo que você não tem o direito de trancar a porta da sua casa. Se você tem fé, você pode deixar a sua porta aberta, não precisa colocar seguro no seu carro, e etc, etc, etc. Não. Você confiando em Deus e você também fazendo os cuidados para que nada de ruim aconteça, não é falta de fé, é só prudência, tá? Vamos continuando aqui, só fazer uma lembrança. Do Salmo 120 até agora, é interessante as palavras-chave dos Salmos, que primeiro, Salmo 120 vai dizer, eu clamo pelo Senhor. O 121 vai, levanto meus olhos para os montes. O 122, vamos à casa do Senhor. 123, a ti levanto os meus olhos. O 124, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. 125, os que confiam no Senhor. 126, quando o Senhor trouxe os cativos. O Senhor, e somente o Senhor, é exaltado dessa forma. É só Ele que pode fazer. É só Ele que consegue fazer. Então, uma das coisas interessantes desse salmo, que aqui se fala de uma bênção sobre o seu povo, o povo de Deus, que somos nós, a igreja, como a única grande necessidade e o privilégio que Ele nos dá de nos guardar. Somos ensinados a ser construtores de casas e cidades. Os sistemas e as fortunas dos impérios, eles funcionam desde que estejam aos cuidados do Senhor. Tudo só funciona se estão aos cuidados do Senhor. A palavra filhos também no hebraico é chamada de edificador. Então são apresentados como os construtores de famílias. Então quer dizer, sobre as nossas famílias, as bênçãos que os filhos nos dão são de reconstituir a nossa família, de reconstruir as nossas famílias. E esse salmo, ele tem uma ideia e é chamado também de salmo dos edificadores, tá? Então nós vamos começando aqui agora pelo verso número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa mão humana, como diz Jeremias, maldito o homem que confia no homem, isso quer dizer, aquele que confia em si mesmo, no seu braço, na sua mão para resolver tudo, esse daí, ele está fora da visão do Senhor. Esse daí tende a ter o fracasso. Essa pessoa, ela possivelmente, ela tem quase 99, se não fosse 100% de chance de fracassar. Então, a mão humana sem a mão do Senhor não é nada. Porque aqui está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, se a construção da sua casa, da sua igreja, do templo de Israel, da casa de Salomão, que nós estamos falando aqui, a reconstrução do templo, tudo não tiver a mão do Senhor, em vão vocês vão trabalhar sem recompensa nenhuma. Vocês não vão ver nada de bom acontecendo. Então, o que acontece? Talvez o nosso olhar, que nós estamos correndo, que estamos fazendo, estamos prosseguindo, talvez ele não vai fazer nada se a mão do Senhor não estiver conosco. Deus, ele deve ser reconhecido em todas as nossas obras. Por quê? Você tem que procurar primeiro a direção que é dada por Ele. Você tem que depender do auxílio dEle. Você tem que dar graças a Deus por esse auxílio que só o nosso Senhor nos dá. Você tem que confiar em todos os cuidados que Ele nos dá. Principalmente reconhecer que Ele, antecipadamente, Ele já cuida de nós. E você, antecipadamente, tem que louvar e engrandecer o nome dEle. Você tem que ver aqui na situação que edificar a casa, você também pode trazer para a sua vida pessoal. Que você pode trazer para edificar o seu caráter. Transformar o seu caráter. Ora, no passado, a gente, principalmente qualquer um, tinha uma vida totalmente destruída.
Mas o Senhor, Jesus, quando nos resgata, Ele muda o nosso caráter, Ele molda o nosso caráter, Ele transforma o nosso caráter. Ele constrói planos na nossa vida e também para o nosso trabalho, principalmente para a obra de Deus, principalmente para a reconstrução da vida daqueles que também estão sofrendo. Ele moldura todos os nossos esquemas de felicidade. Isso quer dizer, ele vai mudar a situação sua, você vai continuar tendo problemas, você vai continuar sofrendo por problemas que ocorrem no mundo, mas a alegria do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, quando Deus ele coloca, guardando a sua vida, a sua casa, a sua família, e você não está trabalhando em vão. Isso vai te levar a você ter uma esperança eterna, porque é promessa do Senhor. É promessa do Senhor. Isso vai fazer com que Ele erga e fortaleça ainda mais a sua igreja. A sua igreja é você. A sua igreja somos nós. E nós estamos aqui diante de um Deus todo-poderoso. Você pode até não enxergar, você pode até não ver com esses olhos carnais, mas com um olhar espiritual dentro do seu coração você consegue enxergar. Você consegue sentir a presença dele, você consegue tocar. O que a gente pode esperar de um Deus tão maravilhoso? Principalmente que ele opere, que ele não nos deixe na mão quando nós estivermos edificando a casa, quando nós estivermos trabalhando para ele, por ele. Não podemos esperar o fracasso vindo da parte dele, porque se a gente estiver sem Deus, o fracasso é certo. Se a gente estiver sem Deus, a casa não é edificada, a casa não é construída, a casa não é segura. O que não devemos fazer é nos inquietar e nos preocupar, porque ele vai dizer no verso 2 aqui, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dorme. O que nós podemos entender com isso? Essa busca desenfreada pelo sucesso, custe o que custar, ela vai custar algo maior que talvez você não tenha no futuro, que é a sua salvação. Entenda uma coisa, você não pode transformar o seu trabalho, os seus bens, o dinheiro que você recebe, o teu bem-estar no seu Deus. Isso, na nossa visão, como igreja do Senhor, chama-se idolatria. E isso o Senhor não tolera. Idolatria é você colocar um Deus no lugar do Deus Todo-Poderoso. Crer na providência. Se você colocar você mesmo, como Jeremias diz, maldito o homem que confia no próprio homem, confia em si mesmo, e não deposita sua confiança no Senhor, você está se auto-idolatrando. Isso chama-se antropolatria, um nome diferente. O que nós temos que fazer? Aqueles que colocam a sua vida à disposição de trabalhar das 7 da manhã às 2 horas da manhã do outro dia, esse, se não tiver a direção do Senhor, ele vai sofrer, ele vai comer esse pão de dores. O que vai acontecer com ele? Ele não vai usufruir das bênçãos que o Senhor pode dar. Meus queridos, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que Deus nos dê o pão de dores, que nós tivermos que ralar, correr atrás, fazer e estar sofrendo e trabalhando que nem um louco, mas se Ele estiver nessa causa, aí sim nós podemos continuar e engrandecer o nome do Senhor. Nós podemos receber essas bênçãos não só financeiras, mas principalmente espirituais, porque o Senhor vai estar cuidando de você, vai estar cuidando de mim, sabe? Quando Deus manda comer esse pão, Ele é bom. Quando Ele manda, não quando a gente quer comer por conta própria. E quando nós mesmos assamos esse pão, é inútil a gente comer. Quando o diabo traz esse pão, é carne mortífera, é veneno sendo jogado na sua vida. E o interessante é que Deus cuida tão bem dos seus, que enquanto você dorme,
Ele supre a necessidade dos seus amados. Olha só que bênção. Enquanto você dorme, Ele cuida de você. E essas bênçãos que vêm quando a gente está dormindo, primeiro, é uma saúde renovada, uma saúde mental e um refrigério para a alma. Quem consegue dormir, que nem o salmista diz, coloca minha cabeça no travesseiro, logo deito e durmo, esse daí vai ter refrigério na mente, no coração, na alma, vigor para o corpo vai estar voltando, porque vai descansar a máquina, e você vai ver, talvez você ouça as dádivas providenciais, como o orvalho da madrugada regando toda a plantação para esse povo. Você vai ouvir a chuva cair, os frutos da terra vão estar crescendo nesse momento. O nosso comentarista aqui, ele nos dá uma ideia que o moinho como continua girando a madrugada toda e a água vai virando e a farinha vai sendo trabalhada. Tudo funciona. O navio segue a sua rota e você vai estar dormindo. Sabe, muitas vezes quando não estamos fazendo nada para nós, é quando Deus está fazendo o mais que a gente precisa. Interessante que Deus nos dá essa garantia de colocando na sua mão a nossa necessidade, Ele trabalha por nós no momento que nós temos que descansar. Verso 3, ele vai dizer assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Herança do Senhor, porque os nossos filhos não são nossos. É Deus que nos dá, é dele, Ele que nos dá. Então, os pais que confiarão no Senhor pelo suprimento e segurança deles. Em Israel, normalmente, eles tinham bastante filhos, porque eles tinham problemas lá de perseguição, tinha um monte de tipo de problema. Quanto mais filhos, melhor. E detalhe importante, eles tinham a ideia de que quanto mais filhos eles tivessem, o Messias podia nascer na casa deles, além de outra coisa. Mas o nosso Messias já veio. Nosso Messias, ele veio, entregou a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E essa quantidade de filhos era a esperança que o pai tinha de ser cuidado até a velhice. Então era a herança que o Senhor dava para eles, era a garantia de sucesso de uma velhice segura. É um encargo sagrado que os pais têm de educar o filho, colocar o caminho, mostrar o caminho que ele deve andar, mostrar o local aonde que o filho precisa trilhar. O próprio Salomão diz que nós temos que corrigir o nosso filho com a vara. E se a gente corrigir e instruir, mesmo quando estiver velho, desviado do caminho, ele sabe o caminho que ele tem que andar e ele volta. O que mais aqui que a gente pode ver, meus queridos? Eles ensinarão o seu temor, quer dizer, os pais, nós como pais temos a obrigação de ensinar o temor aos nossos filhos. Costumo dizer o seguinte: a minha filha, ela mora fora do país e o pouco tempo que eu tenho de estar com ela e com meu neto, com meu genro, o tempo que eu passo com meu neto, eu ensino ele a orar. Muitas vezes eu vou para o quarto onde que eu me hospedo e ele pergunta: vovó, aonde está o vovô? Eu falo assim: fica quietinho que ele está orando. E quando eu termino de orar, eu olho para o lado, o que eu vejo? O meu neto de joelhos. E muitas vezes eu falo para ele assim: filho, pede para o Papai do Céu para que o vovô tenha condição de voltar mais vezes aqui para te ver. E ele repete para mim: vovô, eu peço para o Papai do Céu todo dia. Essa certeza, irmãos, de quando essa criança estiver velha ou numa idade maior, ela não vai se esquecer desses momentos e ela vai buscar o Senhor todos os dias. Mesmo que ela estiver cometendo atos falhos, ela vai saber que ela está errada. E ela sabe o caminho que ela tem que voltar. É nosso dever como pai, como avô, como mãe, como vó, como tia. É o nosso dever é ensinar. Eles entregarão sem murmurar
quando o Senhor os chamar para si mesmo na morte. Isso quer dizer o seguinte: nós como pais, quando nós vemos que a nossa obrigação foi feita, foi cumprida, a gente não vai ter medo de partir dessa terra e encontrar com o Senhor. É a nossa garantia, é a nossa felicidade saber que os nossos filhos ouviram a nossa voz durante o nosso tempo de vida. Os filhos, nessa educação correta, os filhos eles tornam-se a alegria dos pais. Eles são o resultado permanente da sabedoria dos pais. Eu compartilhei um vídeo no meu Facebook esses dias que estava dizendo assim: o filho ele não ouve o seu conselho, ele segue o que você faz, ele segue o que eu faço. Então cuidado com o que você está fazendo. Eu estou tomando cuidado com o que eu estou fazendo também. Porque os nossos filhos e os nossos netos, sobrinhos, as pessoas que estão à nossa volta, tudo que você fizer para eles vai ser certo. Mesmo que você dê um conselho, mas agir ao contrário, esse faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não funciona para os nossos filhos e para as pessoas que estão próximas de nós. Nós temos que instruí-los em sabedoria para que ande nos caminhos do Senhor e tenha uma vida reta diante dele e diante dessa sociedade maligna que está aí fora. Sabe? O resultado ainda vai ser o sustento e o consolo na velhice. Os pais vão ensinar os filhos e essa alegria vai se perdurar até o final. É o cuidado, é o prêmio. Cabelo branco é coroa. Não é sinal de velhice, não. É coroa. O Senhor nos diz que é coroa. E essas bem-aventuranças que você vai provocando na vida dessas pessoas, que são seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus irmãos, elas vão sendo transmitidas de geração em geração. Você vai ouvir bastante, se você já não ouve, mas meu avô dizia exatamente isso. Meu avô dizia que tinha que ser desse jeito. Meu avô dizia que tinha que acreditar em Deus e confiar o caminho a Ele. O meu bisavô já dizia. O meu pai diz. Então quer dizer, isso vai sendo passado de geração em geração. Vão saber, as pessoas entendam uma coisa. Se você procura deixar uma herança boa para os seus filhos, não procure ganhar todo o dinheiro que tem nesse mundo e deixar uma herança. Claro, se você puder deixar uma segurança para sua família, é bom também. Eu procuro fazer isso. Mas a maior herança que você pode dar para sua família é no momento que estiverem enterrando você. É todo mundo realmente falar assim: valeu a pena estar do lado dele durante todo esse tempo. Eu aprendi tudo o que eu sei com ele. Graças a Deus por ter colocado esse homem, meu pai, na minha vida, minha mãe, meu tio, minha tia. Essa é a maior herança que você pode deixar para sua família. O seu nome, íntegro, reto, diante de Deus e diante dos homens. Essas virtudes elas vão perdurar, irmãos. Essas virtudes elas vão continuar de geração em geração. Verso 4 e verso 5 vai dizer o seguinte: como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Isso quer dizer o seguinte: para um pai cheio de filho, é como se fosse aquele lugar onde que guarda as flechas, aquilo chama aljava. As flechas são colocadas ali. Quando o pai tem que resolver algo, quando os inimigos vêm provocar o pai, nenhum filho vai deixar que o pai seja envergonhado ou passe por dificuldade. Eles acompanham o pai como se estivesse cercando, como se fosse um punhado, protegendo e guardando. Então, como flechas na mão de um guerreiro, os filhos todos juntos. Assim são os filhos da mocidade. E bem-aventurado o homem que enche a sua aljava, que tem bastante filho para cuidar de você mesmo, cuidar dele, cuidar de todos que estão à sua volta.
A dependência dos filhos para os pais é por segurança. Eles são a sua aljava. Por direção. Eles são enviados por eles. Nós, como pais, enviamos os filhos para fazer aquilo que é necessário. Por apoio. Eles estão nas mãos dos poderosos. Quem são os poderosos? O pai, que dá toda a instrução, que guarda, que sustenta essa família. E aí nós temos a dependência dos pais com os filhos, que é para a defesa, como eu disse. Quem que aceita ouvir alguém falar mal do seu pai? A aljava, as flechas, vão em volta dele e o protegem. A dependência dos pais com os filhos são também para a felicidade. Provérbios capítulo 10, verso 1 vai dizer, um filho sábio. Isso quer dizer, quando o filho é sábio, ele teme ao pai e teme ao Senhor. As crianças trazem à tona algumas das mais nobres e ternas emoções humanas. Seus filhos vão fazer você mudar. Feliz é o cristão que com a aljava cheia possa dizer, aqui estou, e os filhos que tu me deste, Senhor, são para a tua honra e glória. Meus queridos, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia nele. Bem-aventurado aquele que anda nos caminhos do Senhor. É inútil você trabalhar que nem um louco, acumular tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Se o Senhor não edificar a sua casa, não guardar a sua casa, guardar a cidade, em vão é você colocar um monte de tranca na sua casa. Se o Senhor não estiver tomando conta da sua vida, em vão é você ter um monte de segurança para te guardar. Meus queridos, não coma o pão das dores. Descanse no Senhor. Confie nele. Entregue seu caminho a ele. Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E lembre-se, aquele que tem uma noite tortuosa, trabalhando que nem um louco para poder acumular tesouros nessa terra, não tem o prazer de colocar os seus filhos para dormir, orar com os seus filhos, jantar com a sua família, todos reunidos numa mesa. Eu sei que quase é impossível hoje, mas aproveitando que ainda nós estamos nessa quarentena, você que pode, sente-se junto na mesa com seus pais, com sua família. Consagre essa refeição ao Senhor. Consagre esse tempo ao Senhor. E lembre-se que se você não fizer isso, um dia isso vai te fazer falta. E você não vai ter como recuperar nunca. Nenhum dinheiro no mundo vai pagar a falta da sua companhia ou a companhia daqueles que te amam ao volta da sua mesa. Convido você a orar. Eu quero agradecer primeiro a vocês que estão aí e compartilhando um pouco da palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, eu te louvo, Pai, pela vida dos teus filhos e venho pedir para que o Senhor venha colocar a sua graça, seu poder e a sua misericórdia sobre cada um deles. Senhor, abençoa essas famílias, abençoa essas casas. Meu Deus, entra com a providência na vida de cada um que está assistindo, Pai, que precisa do teu tocar agora, do teu mover, da tua providência. Senhor, descansa o coração deles. Faz com que eles confiem em Ti e eles sejam, Pai, transformados à Tua semelhança e que estejam na Tua presença todos os dias. Senhor, eu coloco cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos e peço para que o Senhor os guarde e os abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se esse vídeo serviu para você, você acha que pode
abençoar alguma vida, se você crê nisso, você pode compartilhar, baixar, fazer o que você quiser, copiar. Se serviu, pode até pegar o esboço e pregar por aí também, porque Deus nos deu de graça. E tudo que Deus nos dá de graça, nós temos que dar de graça. Os dons, os talentos são para a glória dele. E eu peço que vocês se reúnam com a sua família e abençoe com a sua presença e com a sua oração e com a sua companhia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E todos nós dizemos amém. Quarta-feira, às 19h30, Salmo 128, Salmo dos degraus. Vamos crer que Deus vai bradar e dar a vitória e que nós possamos estar nas nossas igrejas. Que Deus coloque um fim em tudo isso. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre si e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus. Deus abençoe.